Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando aqui a disciplina enfermagem cirúrgica. Nesta aula, em continuação às aulas anteriores, vamos falar do item 6 do seu material, onde estamos abordando complicações no pós-operatório cirúrgico. E nesta aula específica vamos falar sobre hemorragias no pós-operatório, ok? Vamos lá? Bom, hemorragia, numa definição bem geral, é literalmente um extravasamento de sangue ou uma perda sanguínea por conta de uma ruptura em vasos sanguíneos, ok? Então você tem um vaso sanguíneo, tem uma ruptura e eu tenho um extravasamento, uma perda desse sangue, ok? Lembrando que no sangue nós temos o quê? Nós temos o plasma, que é a parte líquida, onde tem proteínas, onde tem nutrientes, ok? Vai fazer literalmente a dissolução, dissolver a parte celular do sangue, então temos o plasma. Nós temos o sangue, a porção celular, então temos hemácias, que fazem o transporte de oxigênio, as células brancas ou leucócitos, que fazem literalmente o processo de defesa, e nós temos as plaquetas, que fazem o processo de coagulação sanguínea. Então nós temos aqui, diretamente relacionado ao processo de hemorragia, as plaquetas, porque são elas que vão fazer a formação do trombo e também vão fazer a coagulação do sangue para diminuir o processo de hemorragia, ok? Bom, nesse processo então, as hemorragias, elas se caracterizam pela perda anormal de sangue, tá bom? Por quê? Nesse sentido, pode acontecer vários tipos de processos. Nós temos então, se esse paciente desenvolver uma hemorragia grave, uma perda sanguínea muito grande, expressiva, ele pode ter até mesmo o choque ou estado de choque, em caso específico aqui o choque hipovolêmico, como você já viu nas aulas anteriores. Nesse sentido de interrelacionamento de cuidados, nós temos que observar o paciente pós-operatório justamente tentando identificar ou, obviamente, buscando sinais e sintomas para poder identificar precocemente o estado de choque. Nesse sentido, então, seus efeitos das hemorragias, elas dependem do estado geral do paciente e a ocasião também de ocorrência e a quantidade de sangue que ele perdeu. Caso contrário, literalmente nós vamos ter algumas alterações mais breves, mas também nós poderemos ter algumas alterações mais expressivas relacionadas a hemorragias. Bom, existe alguma classificação geral a respeito das hemorragias, onde nós temos a hemorragia primária, a hemorragia secundária, existe a hemorragia externa e a hemorragia interna. Vamos falar de cada uma delas para a gente poder compreender melhor aqui. A hemorragia primária, quando a gente fala em enfermagem cirúrgica, é literalmente aquela que acontece durante o procedimento cirúrgico. E nesse sentido, então, vai acontecer lá na mesa cirúrgica. Essa é a hemorragia primária, porque está acontecendo uma dissecção, um corte de tecido, um corte de veias, um corte de órgãos, e nesse sentido vai acontecer naturalmente o processo da hemorragia, ok? Então, esse tipo de hemorragia é chamado de hemorragia primária. A hemorragia secundária é aquela que ocorre no pós-operatório, ou seja, houve uma intervenção cirúrgica, um procedimento cirúrgico, houve um trauma em tecido, ou seja, um corte em tecidos, e esse paciente foi para a clínica cirúrgica e lá na clínica cirúrgica, no pós-operatório, acontece hemorragia. Então, essa hemorragia é chamada de hemorragia secundária, ok? Nesse tipo de hemorragia, é muito importante que a gente esteja atento no cuidado de enfermagem lá no paciente, principalmente no período imediato do pós-operatório, porque nós devemos tomar medidas imediatas de cuidado de emergência com esse paciente. Caso contrário, ele pode evoluir para o óbito. Então é importante a gente observar, principalmente no pós-operatório imediato, nas primeiras 24 horas do pós-operatório, para observar literalmente a hemorragia secundária, ok? A possibilidade de existência. O outro tipo de hemorragia é a hemorragia externa. A hemorragia externa já é mais fácil de identificar. Por quê? Eu tenho um extravasamento de sangue para fora do nosso corpo, ok? Pode ser feita ou extravasar para fora do corpo por conta de uma presença de uma ferida, por exemplo, o sítio cirúrgico, a ferida cirúrgica externa, ou através também de um orifício natural do nosso corpo, boca, nariz, ouvido, tá? Bexiga, uretra, ânus, vagina, por exemplo. Então, essas cavidades também podem proporcionar o extravasamento não natural do sangue e aí, claro, vamos ter uma hemorragia externa no paciente pós-operatório, ok? Nós temos também outro tipo de hemorragia, que é a hemorragia interna. A hemorragia interna é quando o sangue ele extravasa para dentro de uma cavidade do nosso corpo, ok? Então ele escoa para dentro de uma cavidade. Por exemplo,
o crânio, o tórax, o abdômen, por exemplo. Então entenda que essa cavidade, ela é oca e ela suporta um volume maior. Às vezes ela tem um órgão ali dentro, como a porção abdominal, torácica, por exemplo, mas ela suporta também dividir esse espaço literalmente com um volume de sangue que vai extravasar para ali, forçando com que aquele órgão seja literalmente modificado o seu tamanho. Entendeu essa lógica? Bom, relacionada à hemorragia interna, é a mais grave de todas as hemorragias. Por quê? Primeiro, a gente não consegue identificar, você não consegue ver o sangue. Então, o seu estado, literalmente, de observação não consegue imediatamente identificar, ok? E outras questões que estão relacionadas é que, quando o paciente ele começa a manifestar sintomas de uma perda de sangue, o extravasamento ele já está acontecendo há um bom tempo. Ok? Então a perda sanguínea já está acontecendo há um bom tempo. Então o sinal, o sintoma, ele aparece de maneira tardia, ok? Então nesse sentido, então, o indivíduo, ele já perdeu uma grande quantidade de sangue quando você consegue identificar, principalmente no pós-operatório imediato, que são as primeiras 24 horas após a cirurgia, ok? Quais são as causas gerais, professor? Defeitos literalmente na ligadura dos vasos, tá? Então eu posso ter um defeito na ligadura dos vasos na hora do procedimento cirúrgico. Também posso ter uma tensão exagerada sobre a sutura. Então a sutura literalmente está sendo tensionada, tá? Literalmente pode até mesmo romper. Eu tenho também distúrbios hemorrágicos, por exemplo, relacionado à deficiência de vitamina K, que está diretamente relacionado ao processo de coagulação sanguínea. Nós temos também relacionados aos cuidados de enfermagem para a hemorragia interna. Os cuidados, então, eles visam literalmente a detecção precoce, tá? E também prevenir agravamento. Vamos lá. Deixar o paciente em repouso absoluto é bastante importante no pós-operatório imediato, justamente para evitar essa perda de hemorragia sanguínea aqui interna. Também manter o paciente aquecido, porque isso vai favorecer também a circulação de sangue. Colocá-lo na posição Trendelenburg, quando obviamente eu entender essa necessidade e tem alguma indicação médica. Trendelenburg, cabeça mais abaixo do que o corpo, nível do corpo, para favorecer também a circulação sanguínea. Avisar o médico imediatamente, porque é uma situação de hemorragia interna onde você está identificando literalmente uma perda de sangue importante. Controlar também os sinais vitais frequentemente, como você já viu nas aulas anteriores a respeito dessa frequência. Cuidado de enfermagem para a hemorragia externa. Repouso no leito, é muito importante esse repouso no leito para evitar algum tipo de deiscência, por exemplo, romper os tecidos, a sutura, e aí eu tenho um extravasamento de sangue de maneira exacerbada. Fazer compressão direta no local, compressão nas artérias que estejam anteriormente ou mais próximas do corpo, mais anteriormente, literalmente, daquela lesão cirúrgica, e também controlar os sinais vitais para poder identificar alterações mais bruscas no estado de choque, por exemplo. Ainda nos cuidados de enfermagem da hemorragia externa, se eu tiver um paciente que apresente uma hemorragia via oral ou via nasal, como esse paciente ele precisa ficar deitado no pós-operatório imediato, eu vou lateralizar a cabeça dele literalmente para que haja a dispersão, ou ele vomite, ou ele cuspa literalmente, ou drene, não facilitando com que ele aspire esse sangue, evitando assim uma asfixia. Vou comunicar ao médico imediatamente, porque está acontecendo uma hemorragia em cavidade ou uma hemorragia que você está sendo visualizando, então ela vai ser importante. Vou proceder também com a anotação no prontuário de médico e literalmente tomar qualquer tipo de medida mais adequada relacionado a contato com o médico, contato com o enfermeiro, para que ele literalmente possa fazer uma ação imediata. E muitas vezes a hemorragia externa, ela pode estar relacionada com algum tipo de procedimento cirúrgico, não estou dizendo de erro cirúrgico, mas pode ter acontecido algum extravasamento mais relacionado ao afrouxamento, por exemplo, dos tecidos no processo de sutura. Então, às vezes, há necessidade sim de retornar esse paciente lá para o centro cirúrgico para abrir a cirurgia, observar novamente e fechar essa cirurgia novamente. Então é importante essa inter-relação da equipe de enfermagem com a equipe médica, justamente para evitar complicações para o paciente, ok? Nós temos então aqui um exemplo de extravasamento de sangue via as cavidades, onde eu tenho aqui extravasamento de sangue, por exemplo, via
útero, vira canal vaginal, onde eu tenho um acúmulo aqui de sangue literalmente dentro do útero e fazendo literalmente toda a avaliação importante no cuidado de enfermagem, eu faço a prevenção e o manejo adequado desse cuidado. Se eu estou observando então um extravasamento de sangue pela cavidade, eu tenho que fazer esse cuidado específico, manter o paciente em repouso, manter ele em cuidado, e orientar o médico, fazer o contato com o médico, orientar acompanhante se tiver acompanhante, justamente para fazer a intervenção adequada mais rápido, ok? E quando eu tenho uma hemorragia externa, principalmente se estiver relacionada a uma lesão, um corte ou uma ferida cirúrgica, eu vou fazer uma compressão local bastante expressiva, ok? Mas professor, essa ferida cirúrgica não vai estar com curativo? Vai estar com curativo. Eu tiro esse curativo e coloco outro? Não. Você coloca outro superior, uma gaze superior, posso até passar mais uma faixa, não garroteando, é claro, e aí se umedecer essa externa, eu substituo somente a externa, ok? Essa que você colocou por cima da primeira, tá? Do primeiro curativo, justamente até o período de tempo onde o médico vai fazer a intervenção adequada ou a avaliação que ele for fazer posteriormente, ok? E isso tem que ser imediato, tá bom? Bom, nós trabalhamos nessa aula o item 6 do seu material e falamos especificamente sobre hemorragias no pós-operatório. Espero que você tenha compreendido esses aspectos de cuidado de enfermagem que a gente faz. É uma emergência clínica relacionada ao paciente pós-operatório, por isso que temos que ficar muito atentos aos sinais e sintomas também relacionados à dor, ao processo de extravasamento que a gente pode visualizar e também ao processo de alterações de sinais vitais que são imprescindíveis aqui no paciente pós-operatório, principalmente no período imediato. Ok? Onde o paciente está mais sonolento, onde o paciente não está muito responsivo, tá bom? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.